Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Estamos aqui começando uma semana mais com o Café Espiritual e me gostaria estes dias falar um pouco acerca de Moisés, a fé de Moisés, a vida de Moisés, porque Moisés, ele nasceu em uma época onde o faraó, o rei de Egipto, oprimia, escravizava o povo de Israel e mandou matar a todos os ninhos que nasceram. E a madre de Moisés, por la fé, lo escondeu, lo protegeu, lo guardou durante 3 meses, mas depois não pudo mais. Então, tuvo que ponerlo em uma canasta e ponerlo en el río e entregarlo em las manos de Deus. Pero la hija de Faraó estava banhando-se no rio e encontraram ali a canasta e quando la abriram, estava o ninho chorando. E ela quis cuidar de aquele ninho. Ela tomou aquele ninho para si, como seu filho. E acabou que a madre de Moisés foi levada para cuidar de ele, para criá-lo por um tempo e depois entregá-lo a la hija de Faraó. La hija de Faraó lo amou muito e ele foi criado no palácio de Faraó. Ele tinha todos os benefícios. Ele foi criado e educado como um príncipe em Egipto, completamente diferente do povo, porque seu povo estava sofrendo, humilhado, machucado, seu povo era maltratado, eles trabalhavam mais allá de suas forças, muitos trabalhavam hasta desmajar-se, outros trabalhavam hasta morir, de tanto esforço, tanto sacrifício, eles viveram um verdadeiro inferno em Egipto. E Moisés cresceu vendo toda aquela situação. E ele aprendeu a palavra de Deus, porque sua madre lhe orientou, lhe ensinou acerca da palavra de Deus. E Moisés, ele vivia indignado, vendo a seu povo sofrendo. Ele se ha dado conta que tinha chamado de Deus. Se ha dado conta que ele poderia fazer algo para seu povo, para livrar a seu povo da opressão, da esclavitud, mas não sabia como. E um dia, Moisés veia que um egípcio maltratava, espancava, golpeava a um hebreu. E ele se sentiu tão indignado com aquela situação, movido por seus impulsos naturais, por suas emoções, por seus sentimentos, mirou para um lado, mirou para outro, não viu a nadie, e ele foi e matou a este egípcio, tomando uma atitude movido por el sentimento, a emoção. Ele se precipitou, ele matou ao egípcio, hizo as coisas a sua maneira, e não a maneira de Deus. E lo enterrou allí, pensando que nadie havia visto, pero se alguém lo viu, um hebreu, depois quando estava peleando com outro hebreu, ele foi para apartar-los, para que não se pelearam, e eles disseram, o que vais fazer? Nos vai matar, como mataste ao egípcio? E Moisés se ha dado conta que o que ele havia hecho havia venido à tona. Não havia quedado oculto. E ele teve que huir, porque o faraó se enterou de lo que sucedeu e lhe deu a Moisés a pena de morte. Moisés seria morto. Ele teve que huir de Egipto e foi para o deserto do Sinaí. E ali estuvo por 40 anos. Amiga minha, amigo meu, verifique você como uma decisão precipitada, uma atitude que uma pessoa toma, movida por suas emoções, por seus sentimentos, como, retrasa os planos de Deus para a sua vida, como traz consequências duras, fortes, porque todo o que sembramos, cosechamos. É muito importante que não nos deixemos influenciar
por los sentimentos, por las emociones. Não podemos escuchar a voz do coração. Temos que escuchar a voz da fé e seguir a orientação de Deus, actuar bajo a orientação da palavra de Deus. E Moisés se sentiu tão frustrado, tão desilusionado, porque ele creia que seria ele que libertaria ao povo de Egipto. Pero parecia que seus sonhos se haviam desmoronado. Sin embargo, Deus queria usá-lo. Deus viu a intenção de ele. Deus viu que ele hizo as coisas movido por sua emoção. Pero era um homem de fé, era um homem de valor, era um homem que creia em Deus e tinha a capacidade de livrar a seu povo de Egipto. E Moisés, estando no Monte Sinaí, já depois de 40 anos ali cuidando das ovelhas de seu suegro, sacerdote de Madian, Deus se lhe apareceu no Monte Sinaí e lhe chamou para que regressara a Egipto e sacara a seu povo. Diz a Bíblia que o Senhor dijo para que Moisés fuera a Egipto, dijo: vem a hora e te enviarei a Faraó para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Então Moisés respondeu a Deus: quem sou eu para que vaja a Faraó e saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés não se sentia em condições, não se sentia capaz, porque ele reconhecia seu erro, a equivocação que cometeu quando matou ao egípcio. Pero Deus lhe perdonou este erro. Deus lhe chamou com esta missão importante e Deus lhe disse assim. O Senhor respondeu: vê, porque eu estarei contigo e isto te será por sinal de que eu te he enviado. Quando hajas sacado de Egipto ao povo, servireis a Deus sobre este monte. E aqui, a palavra clave é esta: vê, porque eu estarei contigo. Amiga minha, amigo meu, muitas vezes nós outros não nos sentimos capazes de conquistar algo, de realizar algo, porque reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos nossa insignificância, reconhecemos que somos pequenos, que somos limitados. Às vezes, sabe, Deus nos dá uma missão, Deus nos dá uma visão de coisas grandes, pero uno não se sente capaz. Uno pensa que há certas coisas que não são para uno mesmo, não são para nós outros. Pero amiga minha, amigo meu, através da fé, todo é possível. Quando ponemos nossa vida em las manos de Deus, quando ponemos nossa vida em la dependência de Deus, quando actuamos na fé, quando damos lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo entra em nossas vidas, o Espírito Santo toma possessão e ele nos capacita, ele nos dá as condições para que podamos vencer nossas batalhas, para que podamos realizar os sonhos que ele ha posto dentro de nós outros. Amiga minha, amigo meu, eu creio que Deus lhe ha dado um sonho. Deus lhe ha dado uma visão, porque os sonhos vêm de Deus. Deus é quem efetua em nós outros tanto ele querer como ele realizar. Ele nos dá os sonhos e ele mesmo dá as condições para que eles se realizem. E se nós outros nos entregamos, nos lançamos, entregamos nossa própria vida em sacrifício no altar de Deus, ponemos nossa vida na dependência de Deus, nos despojamos de nós outros mesmos e damos lugar ao Espírito Santo, então o Espírito Santo tomará possessão de nossas vidas e nos capacitará para que podamos conquistar a realização de nossos sonhos. Deus disse para Moisés que não se sentia capaz. Deus lhe disse: eu estarei contigo
Isso é tudo. Se Deus está comigo, eu posso tudo. Se Deus está com você pode tudo. Lo único que temos que fazer é entregar o 100% de nossas vidas em la dependência de Deus. Haga isso. Ponga sua vida nas mãos de Deus. Creia com todas suas forças, dê lugar ao Espírito Santo e Ele dará condições para que todos os seus sonhos se realizem através da fé. E nesta fé estaremos el 15 de dezembro subindo el Monte Sinaí, levando seus sonhos, suas petições, apresentando seus sonhos a Deus, com a certeza que Ele descenderá para tornar seus sonhos realidade, para tornar possível o impossível, para realizar maravilhas em sua vida. El 15 de dezembro, a grande hogueira santa del Monte Sinaí, em todos os centros de ajuda cristiano. Les esperamos. E se você quer nossa ajuda, se você quer aprender mais acerca da fé, aprender como atuar na fé, como pôr sua vida em la dependência de Deus, este lunes estaremos com vocês. Este lunes, em el Centro de Ajuda em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha, Renfe. Um lunes muito especial para você que quer conquistar também as grandezas de Deus para a sua vida. Que Deus lhes bendiga abundantemente e amanhã regressaremos aqui com seu café espiritual. Hasta amanhã.